Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor André Viana, sou o supervisor do módulo de responsabilidade profissional e a convite do professor Flávio, eu estou aqui para falar com vocês sobre os direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, violência doméstica e os órgãos de apoio às famílias. Então, nós vamos aqui, os órgãos públicos de apoio às famílias. Então, nós vamos aqui, nessa nossa fala, vamos tocar em alguns assuntos, vamos abordar aí de forma sucinta, já que são temas extremamente amplos e temas dos quais, se nós fôssemos abordar com a devida propriedade, nós passaríamos o semestre todo aqui comentando sobre esses tópicos. Mas vamos lá, dando início então à nossa fala, a partir do momento em que nós falamos sobre direitos humanos, nós estamos falando daqueles direitos que nascem a partir do momento em que as pessoas começam a viver em sociedade, a partir do momento em que o ser humano começa a ter ali os conceitos, e os padrões de direitos e de deveres. Então, a partir da situação onde qualquer ser humano vê os seus direitos mínimos de subsistência violados por quaisquer interesses, nós, então, estamos diante dos direitos humanos. Diante de todas as atrocidades que já ocorreram pela humanidade, cito aqui a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e, de forma mais incisiva, então, a Segunda Guerra Mundial. A partir do momento, então, que nós tivemos todas as atrocidades ali praticadas durante esse período de guerra, nós tivemos, então, logicamente, uma organização e uma movimentação nacional sobre o aspecto de que nós necessitávamos, eu digo nós, é a humanidade, A humanidade necessitava de uma legislação que regulasse, que declarasse os direitos humanos. Então, em 10 de dezembro de 1948, mediante a resolução 217, letra A, 3, nós tivemos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que ela vem logo após ali a Segunda Guerra Mundial, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quanto sob análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fora ali a análise do preâmbulo, nós temos 30 artigos, então, que servem a determinar quais são os direitos humanos de uma forma geral. E, logicamente, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi recepcionada por uma grande parte aí, dos países que compõem, logicamente, as nações do planeta Terra. Quanto ao preâmbulo, é importante que nós façamos aqui a leitura para que nós possamos compreender a dimensão dessa legislação. Então, no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido nos últimos recursos à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, e considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, a dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos e às liberdades fundamentais do ser humano e a observância destes direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento deste compromisso, agora, portanto,
a Assembleia Geral proclama a presente Declaração dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, para promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressistas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios e de suas jurisdição. Então, ou seja, a partir da análise do preâmbulo, nós temos alguns valores, nós temos alguns direitos, como ditos aí, universais, que são reconhecidos de forma ampla e indiscutível. Essa, na verdade, é o grande objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, que esses direitos básicos e mínimos sejam efetivamente garantidos, sejam efetivamente guardados ali para o apoio da sociedade como um todo. Então, sobre esses aspectos, nós temos aí que observar essas garantias mínimas e legais que são observadas por meio dessa legislação, né? Como, por exemplo, o fato de que a liberdade e a igualdade são direitos de todos, né? Esse é um fato extremamente importante. Então, lutar contra a desigualdade e lutar contra a perda da liberdade são direitos e garantias entre todos. Então, todos são livres, todos são iguais e garantidos ali os seus direitos à dignidade. Um outro aspecto que nós devemos aqui observar é que não há distinção, né, de qualquer forma entre os seres humanos. É a garantia legal de que não há distinção de qualquer espécie, raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, de origem nacional, social, riqueza de nascimento ou qualquer outra condição. Então, esse é um outro aspecto, para que nós possamos, de fato, sermos livres, iguais, e que não haja distinção, logicamente, esses direitos devem aqui serem garantidos, né? Um outro aspecto importante também, e ninguém consegue ser livre sem que o seu direito à vida, sem que a sua liberdade e a sua segurança social e pessoal sejam mantidos. Então, a liberdade se faz também por meio aqui da segurança pública, né? Ninguém consegue ser livre estando aprisionado pela criminalidade. Um outro fato que nós devemos observar aqui é o combate histórico, né, contra a servidão e contra a escravidão, né? Nós sabemos que ainda hoje, né, contemporaneamente, nós temos tráfico de pessoas, nós ainda temos a escravidão para os mais diversos fins, né? Quando no passado se aboliu a escravidão, imaginou-se que ela não retornaria, mas ela retornou de forma diferente, ela retornou por métodos diferentes. Então a escravidão ainda existe e é por isso que a Declaração dos Direitos Humanos aborda também esse tema, né? Um outro fato aqui a que nós devemos observar é a garantia de que ninguém será submetido à tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Além do que, todos os seres humanos têm direito ao ir e vir, né? Essa é uma outra garantia constitucional, porque ela foi recepcionada pela nossa Constituição Federal de 1988, mas sobre o aspecto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de ir e vir, logicamente que ele é reconhecido como um direito individual perante a lei. Outros direitos aqui que são extremamente importantes nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o fato de que a pessoa tem direito, sem qualquer distinção ou discriminação, né, em ali agir, né, em ter a sua própria consciência. Então, a discriminação é um outro ato aqui reprovável e logicamente reprovado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O outro fato é que, né, fato e direito aí, é a questão de que todos têm direito, quando acusados pela prática de crimes, a terem um julgamento justo, né? Até porque ninguém poderá ser arbitrariamente preso
detido ou exilado. Então, nós temos aí, na verdade, um subprincípio, uma subnorma que está diretamente ligada à liberdade. E essa liberdade é essa garantia de não ser preso, de não ser detido, né? De ter um julgamento justo perante aí os tribunais nacionais competentes para julgar determinadas matérias. Então, esse é um outro aspecto do qual nós temos que observar, né? Outro direito aqui garantido por essa Declaração Universal dos Direitos dos Homens é o direito à plena igualdade, justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres, né? Então, o acesso à justiça, que essa justiça seja gratuita, ela também é extremamente importante sobre o aspecto de que esse fato, né, o fato ilícito, não será assim considerado senão submetido a um julgamento justo, ou seja, estando ali presentes, né, o contraditório e a ampla defesa, ou seja, a possibilidade de alguém poder contraditar, a possibilidade de alguém poder agir contra, né, aquela acusação que sofre, poder se defender. O outro direito trazido aqui sobre o prisma da Declaração Universal dos Direitos do Homem é a não interferência do Estado na família, né? O ser humano ele tem direito a constituir família e a administrar a sua família sobre todos os aspectos. Lembrando que hoje em dia, né, o conceito de família é bastante diferente daquele conceito que normalmente e tradicionalmente nós ouvíamos no passado. Hoje, a família pode ser constituída pelas formas mais amplas e pelos indivíduos mais diversos, né? Então, nós temos, por exemplo, né, a família chamada de tradicional, a família homoafetiva, a família monoparental, a família por aproximação. Então, nós temos a família, melhor dizendo, né, não tradicionalmente reconhecida, mas a família biológica, a família por afetividade. Então, nós temos termos aí que nós utilizamos para a nova conceituação de família. E é importante que, independentemente da sua forma de constituição, nenhuma família seja atacada, toda a família seja preservada, inclusive pela ação do Estado sobre essa questão. Como nós já falamos, além do indivíduo, do ser humano ter o direito de ir e vir, né, nós temos que pensar também na sua guarda, na sua residência, né? Então, o que nós temos que fazer é o fato e compreender o fato de que a residência é um local inviolável, né? É um local de proteção de cada um de nós. Então, se a residência é um local inviolável, somente ela poderá ser ali, né, transpassado os seus limites pelos agentes públicos, tendo um mandado judicial ou simplesmente estando ali na iminência ou na ocorrência de um crime. Então, somente em caso de flagrante delito. Então, esse é um outro aspecto de proteção da residência dos indivíduos. O ser humano que estiver sendo vítima de perseguição terá direito a asilar-se em outros países, né? Então, esse é um fato, pedir asilo, ou seja, né, demonstrado que ele está sendo perseguido, né, por razões, logicamente, não convencionais ou razões não juridicamente reconhecidas. Então, ele pode pedir asilo em outro país e ali ficar, né, acolhido para, logicamente, não ser submetido a algo que tire dele os seus direitos. Um outro aspecto que muito se fala do Oriente Médio, né, mas todo ser humano tem direito a ter uma nacionalidade, né? Ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, essa é uma outra perspectiva, né, que é o seu centro de referência. É extremamente importante que nós analisemos aqui o direito à nacionalidade de cada ser humano, né? Como nós falaremos adiante, homens e mulheres maior de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito a contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos na relação de casamento, ao casamento, sua duração e sua dissolução, né? Até porque nós já extrapolamos, nós já saímos daquele padrão de família patriarcal, né? Hoje nós temos uma conjunção, né? Tanto é que o casamento nada mais é do que, né, a vontade livre e consciente de homens e mulheres manter-se juntos, né? E quando eu digo homens e mulheres é porque nós já temos pela admissão no Brasil
de casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, civilmente, é reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, esse é um fato também extremamente importante. Além do Estado não poder interferir nessa família, não poderá fazer distinção da formação dessa família, né? Até porque a família, ela nada mais é do que o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Ela é chamada de célula máter da sociedade, né? Sobre o aspecto de que quando nós falamos em sociedade, nós não podemos deixar de lado também o aspecto da propriedade, né? Até porque o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade sobre a nossa legislação brasileira são considerados como direitos fundamentais. Então, o ser humano tem direito a ser proprietário, o ser humano tem direito a ter seus bens. E ele não poderá também, dessa forma, ser arbitrariamente privado da sua propriedade. O ser humano, além disso, tem a liberdade de pensamento, pessoal. Aqui muito debatido, né, cotidianamente, a liberdade de expressão, de consciência, de manifestação, liberdade religiosa, né? Então, qual é o parâmetro dessa liberdade? É uma liberdade absoluta? É claro que é, né? O direito de exercício dessa liberdade é absoluto, mas o direito de exercício dessa liberdade não lhe dá o direito, né, de interferir, de minimizar ou de atacar o direito de quem quer que seja pelo exercício do seu direito, né? Pela máxima do direito, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, essa liberdade de pensamento, essa liberdade de consciência, de religião, ela vai até o limite em que eu não fira também a liberdade que os outros têm em ter um pensamento diferente, em crer em outras coisas, né? Então, essa é uma liberdade extremamente ampla no Brasil. Então, o direito à liberdade, o direito de consciência, o direito de expressão não podem, de forma alguma, ser o direito da agressão. Eles não podem ser utilizados de forma tão livre até o ponto em que não se respeite o direito do próximo, né? Então, ou seja, esse direito, por exemplo, de opinião e de expressão, né, é o direito que cada um tem sem interferência, de ter opiniões, de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, mas não com o intuito de agredir o outro. Eu penso dessa forma. Tudo bem, quem não pense, publique o que pense, mas não precisa agredir, não precisa ofender, né? Então, essa é uma situação extremamente importante. E sobre esse aspecto, já que falamos aí sobre questões de pensamento, de religião, né, de profissão de ideias, né, todo ser humano tem o direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado também, por outro lado, a fazer parte de uma associação. Só se associa quem quer, né? E esse direito de associação, como nós já falamos, desde que seja uma associação pacífica, não há aqui nenhuma possibilidade de impedimento, salvo, logicamente, se o interesse público se sobrepor ao interesse particular. Do contrário, não pode se impedir a associação de indivíduos, né? Importante dizer ainda aqui sobre outras garantias, né? Já que começamos a falando sobre o Estado, ou seja, que sociedade é a reunião de indivíduos que decidem assim conviver. Então isso, na verdade, é a formação de um Estado, é a formação de um país, né? Logicamente que sobre esse aspecto, a partir do momento em que nós abandonamos ali, né, a vingança privada, olho por olho, dente por dente, chamado de lei de talião, nós transferimos o poder de decisão ao Estado, né? Então o ser humano tem direito de tomar parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de seus representantes livres escolhidos. Sobre isso, nós falamos aqui sobre aquilo que a nossa Constituição Federal chama de sufrágio universal, né? O que é o sufrágio universal? É o direito de votar e de ser votado, né? É o fato de que o povo, a autoridade do governo, emana da vontade do povo. Então, esse é um outro aspecto garantido, um outro direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, nós temos aqui a certeza absoluta que o ser humano tem direito ao trabalho,
né? Ele tem direito a um trabalho livre, em que ele escolha o que e no que ele quer trabalhar, em condições justas e favoráveis de trabalho, a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito à remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, esse é um outro fato, essa é uma outra questão garantida aqui pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, nem de trabalho só vive o homem, e é por isso que a declaração também garante o direito ao repouso, ao lazer, inclusive, né, a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Então aqui nós abordamos questões trabalhistas, ou seja, o fato de que a pessoa trabalha, ela vende a sua fonte produtiva. Então ela pode vender o seu conhecimento, ela pode vender a sua força, ela pode vender o seu trabalho, mas sobre esse aspecto deve então ali, de uma forma segura, contínua e constante, ser protegida nessa relação trabalhista entre empregados e empregadores, né? Além disso, o direito à educação ele é base para que nós tenhamos nações extremamente desenvolvidas. A manutenção da paz, ela funda-se na educação, ela funda-se no conhecimento, né? E é por isso que todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, né? Pelo menos ali nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar é obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito, ou seja, né, a instrução superior é para aqueles que de fato possuem um mérito em passar no vestibular, seja ele público ou privado, bem como cumprirem ali, né, os requisitos mínimos de aprovação para que possam exercer futuramente ali as suas profissões. Um outro aspecto que nós devemos observar aqui sobre direito garantido internacionalmente, né, é o fato de que a instrução promoverá a finalidade de se instruir alguém, que é promover a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. É assim que, logicamente, nós teremos pessoas melhores e nações melhores. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Então percebam aí que já é um direito garantido pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Além disso, né, se falamos de trabalho, se falamos de lazer, logicamente que o ser humano também tem direito aqui à vida cultural, e que essa vida cultural seja exercida em comunidade. É a forma de aí também participar do progresso científico e dos seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja autor. Então nós estamos falando agora aqui dos direitos autorais, ou seja, né, aquilo que o ser humano produz é dele e ele tem direito sobre a reprodução daquilo que ele criou, daquilo que ele fez. Tudo isso caminha logicamente aí para a garantia do direito à ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos por essa presente declaração sejam plenamente realizados, né? A consequência da aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o fato da liberdade, é o fato, né, da igualdade. Então, sobre essas questões, né, nós temos então a liberdade, a vida, a propriedade, o bem-estar, né, a satisfação moral do indivíduo sobre o seu próprio aspecto. Então, a partir do momento em que nós observamos aí os pontos principais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos caminhando para o fato de que, além de uma declaração internacional, nós temos as nossas declarações nacionais, que também têm finalidade no reequilíbrio, no reenquadramento dos direitos fundamentais. E agora falemos da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, né, de 1988, ela tem lá no seu artigo 1º, ela trata dos direitos fundamentais, né, do indivíduo como nação. A partir do artigo 5º,
os direitos fundamentais do cidadão, da pessoa humana. Artigo 6º, direitos sociais. Dentre os direitos sociais, nós temos, por exemplo, a saúde. Artigo 7º, ela trata dos direitos trabalhistas e assim por diante. Né? A nossa Constituição Federal ela é muito rica e é conhecida por ser uma legislação protecionista. Mas dentro de uma legislação geral, nós temos exceções. Dentro de uma legislação geral, nós temos a necessidade de reequilíbrio dos direitos. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Que mesmo eu protegendo a todos por uma legislação única, alguns desencontros, alguns desequilíbrios, algumas formas específicas devem ser recompostas. Por isso que eu tenho legislações específicas para a proteção daqueles que se encontram numa situação de inferioridade jurídica, né, perante a sociedade. Como é o caso do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como é o caso da Lei Maria da Penha, como é o caso do Estatuto do Idoso, como é o caso do Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem várias relações jurídicas que precisam ainda mais de outra lei, e essa lei vem para reequilibrar as relações entre os indivíduos, né? Falemos agora aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E agora eu falo da Lei 8.069/1990. Então, lembrando que a nossa Constituição Federal é de 1988 e em 1990 nós tivemos a regulamentação da Constituição Federal, né, no que tange as crianças e os adolescentes. E essa regulamentação, como eu já disse, também vem aí pela Lei 8.069/90, né? Então é fundamental, conforme diz aqui o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a consideração, né? Considera-se, para efeitos desta lei, a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, né? Criança é toda pessoa até os 12 anos de idade incompletos. Já os adolescentes são considerados aqueles a partir dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Então fiquem atentos, tá? Olha só, criança, toda pessoa até os 12 anos incompletos, enquanto criança adolescente, ele vai variar de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Então, ou seja, são questões extremamente importantes aí que nós devemos considerar. Então, para entender quem é criança, toda pessoa até os 12 anos de idade incompletos. Adolescente, completou 12 anos de idade, até os 18 anos de idade incompletos, nós estamos diante do adolescente, né? Adulto, a partir dos 18 anos completos. Então, a legislação vem para proteger, a legislação vem para regrar os direitos da criança e do adolescente, né? Ou seja, esse direito, ele é um direito que gera obrigações extensivas, né? À família, à sociedade e ao Estado. Então, a família, a sociedade e ao Estado têm obrigação legal em garantir aí, com prioridade, né, a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, ou seja, as crianças e os adolescentes, por meio do dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, possuem garantia de prioridade, ou seja, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Como eu já disse, são sujeitos de direitos como qualquer outro, mas em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, são direitos que são gozados, que são protegidos com primazia, sendo o direito à vida e o direito à saúde, né? Então, em situações iguais de estado clínico, as crianças e adolescentes serão atendidos com a efetiva prioridade de atendimento, bem como o poder público deverá e poderá, né, criar políticas públicas extremamente detidas, extremamente pensadas para
o melhor desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Lembrando que também aqui, né, são protegidos por essa mesma lei as gestantes, né, bem como a família como um todo. Então a gestante ela já é protegida, a família é protegida e logicamente um grande objeto de direito do Estatuto da Criança e do Adolescente são aí as crianças e os adolescentes. Então o SUS, logicamente que ele é um meio adequado para a garantia da promoção e da recuperação da saúde às crianças e aos adolescentes. Por isso que nós temos programas próprios, né, que são dedicados às crianças e aos adolescentes. Assim como também são direitos dos mesmos a liberdade, o respeito e a dignidade, sobre os mesmos prismas que nós já analisamos aqui hoje. A família, como nós já vimos, ela é a base da comunidade, ela é a célula máter. Então, para que eu tenha uma criança saudável, para que eu tenha um adolescente saudável física e mentalmente, é lógico que eu preciso também de uma família saudável, né? A família ela é aquela que vai zelar pelos direitos ali das crianças e dos adolescentes. Lembrando também que a família sempre será a primeira sociedade, a primeira comunidade de convivência das crianças e dos adolescentes. Então, ela tem essa finalidade, né? Hoje não se faz mais distinção, como eu já disse, de família, mas nós temos, sobre o prisma do Estatuto da Criança e do Adolescente, a chamada família natural, né? Quem é a família natural? É a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Em última hipótese, né, de forma excessiva e extremamente linear, é que nós teremos aqui a retirada de crianças e de adolescentes da família natural e colocados em família substituta, né? O grande objetivo é que as famílias permaneçam unidas e que o Estado crie políticas públicas a fim de que problemas e dificuldades que essa família possa estar enfrentando, que refletem diretamente nos direitos das crianças e dos adolescentes, possam ser sanados aí de forma direta. Mas, quando isso não acontece, a criança ou adolescente deve ser colocado ali em uma família substituta, né, mediante guarda, tutela e adoção. É extremamente importante que nós observemos aqui o que é a guarda, né? A guarda é a obrigação de guardar aquela criança, de proteger aquela criança numa situação onde ainda não foram rompidos os laços biológicos com os seus pais. Isso é a guarda, né? A tutela ainda não houve também esse rompimento, né? Ou se houve, na verdade, esse rompimento, no caso, por exemplo, de morte dos pais, a tutela, o tutor, ele será obrigado ali, ele se incumbirá, ele assumirá a obrigação também de cuidar dessa criança ou adolescente até que ele complete a maioridade. Já a adoção, então, olha só, percebam bem, guarda e tutela necessariamente não exigem o rompimento dos laços biológicos com os pais. Já a adoção, não. A adoção é diferente. A adoção é quando, né, a criança ela tem rompido juridicamente os laços com seus pais biológicos e ela passa a integrar uma outra família. Ou seja, ela passa a ser filho ou filha de uma outra pessoa que não seus genitores biológicos. Então, todos os laços familiares são rompidos quando ocorre a adoção de uma criança ou de um adolescente por outras pessoas. Lembrando, né, que quando nós falamos de adoção, qualquer pessoa que preencha os requisitos mínimos da adoção pode, assim, né, requerer a adoção, né? Só que existem alguns requisitos básicos. Quais são esses requisitos, né? Não importa se a pessoa é casada, não importa se ela é solteira, mas ela tem que ter pelo menos 18 anos de idade. E mais que isso, para que ela possa adotar uma outra pessoa, entre a idade dela e a idade da outra pessoa, para que isso não fique muito próximo, né? Tem que ter uma diferença de pelo menos 16 anos. Então, qualquer pessoa pode ser um adotante, desde que ele tenha 18 anos de idade completos, ou seja, ele adquiriu a maioridade civil, né? Mas deve também haver ali uma diferença, né? O adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velhos do que o adotando, né? Do que a criança ou o adolescente. Então, são alguns requisitos. E o mais importante aqui, na verdade, é o rompimento desse vínculo
né, parental para com seus genitores biológicos. Então, esse é um outro aspecto ao qual nós temos que observar. Como eu já disse, assim como a qualquer pessoa, mas aqui com primazia, com prioridade, né, a criança também tem direito à educação, cultura, esporte e lazer, desde que seja adequada à sua faixa etária, né, desde que venha para contribuir, desde que venha para colaborar com a instrução, com a colaboração e com a informação do mesmo. Além disso, né, já preparando a criança ou adolescente para o futuro, também temos aqui a disposição legal do direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Lembrando que o adolescente, né, pode ser estagiário, né, a partir dos 16 anos de idade e pode também, né, ser ali, começar a observar o trabalho, como na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. Então, quando nós falamos de profissionalização, né, de fato, criança e adolescente não pode trabalhar, mas ele pode e deve ser aprendiz, ele pode e deve ser estagiário. Aprendiz a partir dos 14 anos, estagiário a partir dos 16 anos. A questão aqui é que, como condição básica para que ele seja aprendiz ou estagiário, ele tem que estar estudando. Então, normalmente nós temos ali uma complementação do estudo teórico com atividades práticas formadoras aí e profissionalizantes do indivíduo. Então, é garantido, né? Logicamente, desde que ele não seja exposto ao trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Né? Pessoal, quando nós falamos em crianças e adolescentes, né, vem também aquela máxima jurídica: é muito melhor prevenir do que remediar. Né? Então, a prevenção é sempre aqui o princípio, né, balizador da proteção integral da criança e do adolescente. Então, sobre esse aspecto é que nós observamos aqui esses direitos, né? O direito também aqui da prevenção, de que eles não sejam expostos a perigos, né, a produtos ou a serviços nocivos. Então, esse é um fato do qual nós temos aqui também que abordar. Para isso, né, se eu falar aqui de cada uma daquelas legislações que eu já comentei com vocês, por exemplo, se nós falarmos da criança e adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, cada uma dessas legislações, ela prevê políticas de atendimento, políticas de proteção e a criação de órgãos públicos que sirvam aqui a essa finalidade. Então, por exemplo, no caso da criança e do adolescente, nós temos a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Ela é feita por meio de um conjunto de ações governamentais e não governamentais, seja na esfera da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Né? E nessa linha de atendimento, nós temos, por exemplo, políticas sociais básicas, programas, serviços, projetos e benefícios de assistência social, de garantia e proteção social e da prevenção e redução de violações de direitos, seus agravantes ou reincidências. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Serviço, né, aqui também ainda de identificação e localização dos pais, responsável, criança e adolescentes desaparecidos. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Políticas e programas destinados a prevenir ou a abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar da criança e do adolescente, conforme nós já falamos, né? Somente em última hipótese, somente por exceção, que a criança e o adolescente são retirados da família biológica, da família natural e colocados em família substituta. Nós temos ainda aqui, né, como essas linhas de ações de políticas de atendimento, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificadamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades especiais de saúde ou de deficiência de grupo de irmãos. Então, todos esses direitos são aqui garantidos sobre esse aspecto. A partir do momento, então, que existe essa predisposição legal, nós temos, então, aqui a necessidade da criação de programas, execução de programas de proteção,
e socioeducativos, né, às crianças e aos adolescentes, seja, né, em regime de orientação e apoio sociofamiliar, seja apoio socioeducativo em meio aberto, colaboração ou colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, né? E lógico, alguns aspectos aqui que nós estamos observando, nós estamos tratando também de medidas socioeducativas, ou seja, quando uma criança ou adolescente pratica um ato infracional, né, ela não deve simplesmente ficar impune, ela deve ser acolhida. Por isso que se chama, né, medidas socioeducativas. Essa criança, ela deve ser educada para que ela não mais haja deste modo, para que ela não mais pratique um ato infracional. Então, esse é um outro grande objetivo aqui, ou seja, né, ações que sejam voltadas, primeiro, para a manutenção da reintegração familiar. E segundo, né, em última hipótese, que essa criança seja colocada em uma família substituta ou até mesmo em processo de adoção. Mas nós não podemos esquecer daqueles que praticam atos infracionais. André, o que é um ato infracional? Um ato infracional é a mesma conduta que no Código Penal ou em outras legislações é considerada como crime, mas em se tratando de criança e de adolescente, são chamadas de atos infracionais. E a criança e adolescente também não sofre pena, né? A eles são aplicadas medidas socioeducativas. Então, são aspectos extremamente importantes que nós devemos aqui observar. E essas entidades, logicamente, que elas são fiscalizadas pelos estados, elas são fiscalizadas a fim de que elas possam, de fato, cumprir com a sua obrigação, possam, de fato, ali garantir que essa criança ou adolescente possa ser reintegrado à sociedade, seja pela aplicação de uma medida socioeducativa ou não, né? Então, a prática do ato infracional, na verdade, é toda a conduta ilícita praticada por um menor de 18 anos, né? E sobre esse aspecto, como eu já disse, responde a um processo, mas não é um processo crime, é um processo por ato infracional praticado por menor de idade, né? Então, essas questões básicas que são aplicadas ali, elas seguem as mesmas regras processuais, dando o direito à defesa, a acompanhamento por advogado, né? E em caso de verificada, então, a prática do ato infracional, o que é que pode ser aplicado à criança e ao adolescente? Uma advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, inserção em regimes de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, né, ou qualquer daquelas que estão previstas ali no artigo 101 dos incisos 1 a 6º também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito questionado, muitos pregam e buscam aí a redução da maioridade penal para a prática desses atos infracionais, né? Mas ninguém efetivamente nos diz como isso deve ser realizado, como isso deve ser aplicado de forma efetiva, né? Sempre levando em consideração aí o melhor interesse também da criança e do adolescente. Então é um fato também extremamente importante, né? Não só aqui dizer o que deve ser feito, mas como deve ser feito é também extremamente importante, né? Falando um pouquinho agora aqui do Conselho Tutelar, ele vem contido no título 5º, né, capítulo 1º aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, e diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei. Então, o Conselho Tutelar tem essa responsabilidade. Quando nós tratamos aqui do Conselho Tutelar, primeiro, nós temos que compreender quais são as funções legais do Conselho Tutelar, né? Então, para que o Conselho Tutelar possa cumprir com eficácia a sua missão social, o Conselho Tutelar deve agir por meio dos seus conselheiros, deve executar com zelo as atribuições que lhe forem confiadas pelo Estado, né, pelo Estatuto, perdão, confiadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que na prática resulta na faculdade de aplicar medidas em relação. Então, percebam, é faculdade de aplicar medidas em relação. Primeiro,
crianças e adolescentes. De cuidar, de zelar pelas crianças e os adolescentes é o Ministério Público. Na verdade, o Conselho Tutelar é um órgão municipalizado que tem também aí essas características, mas sempre levando-se em consideração e por exclusão das próprias competências exclusivas do Ministério Público, né? Então, o conselheiro tutelar deve, primeiro, zelar pelo cumprimento de direitos, garantir absoluta prioridade na efetivação dos direitos e orientar a construção da política municipal de atendimento. Então, esse é um aspecto também extremamente importante que nós devemos considerar, ou seja, a efetiva atuação do conselheiro tutelar, né? Essa efetiva participação do conselheiro tutelar e ação do conselho tutelar, né? Dentro disso, nós temos que compreender o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Então, o que faz o conselheiro tutelar? Primeiro, atende queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias e comunidades e cidadãos. Exerce as funções de escutar, orientar e aconselhar e encaminhar, né, e acompanhar os casos a qual ele teve conhecimento. Aplica as medidas protetivas pertinentes a cada caso. Faz requisições de serviços necessários à efetivação do atendimento adequado de cada caso e contribui para o planejamento e a formulação de políticas e planos municipais de atendimento à criança, ao adolescente e suas famílias. O que o conselheiro tutelar não faz, pessoal? Não é uma entidade de atendimento direto, não vai abrigar ninguém, não vai internar a criança, não assiste diretamente às crianças, aos adolescentes e suas famílias. Não presta diretamente os serviços necessários à efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Não substitui as funções dos programas de atendimento à criança e ao adolescente. Então, nós temos aí que o Conselho Tutelar tem, de fato, uma atuação bastante limitada, muito menos do que se imagina, né? Então, olha aqui, algumas dicas importantes para a atuação do conselheiro tutelar. Por exemplo, o que faz e como agir com zelo? Primeiro, atende com atenção, registra todas as informações relativas a cada caso, fazer reuniões de estudo de casos, aplicar as medidas pertinentes ao caso, acompanhar sistematicamente o andamento do caso e a responsabilidade, tanto das decisões assumidas quanto das medidas aplicadas, é do conselho tutelar como um todo. Então, com base nisso, nós já vimos aí os aspectos principais, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também do Conselho Tutelar. Vamos falar um pouquinho agora, passando para um segundo momento, vamos falar da Lei Maria da Penha, né? Já que estamos falando aqui de família, um dos grandes problemas aí que assola as famílias brasileiras ainda é a violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher no âmbito familiar. E para isso, nós temos a Lei 11.340 de 2006, a Lei 11.340 de 2006. É a lei que trata, então, da violência doméstica contra a mulher em âmbito domiciliar. Pessoal, importante dizer aqui, frisar, de que essa lei protege a mulher ou qualquer pessoa do gênero feminino, tá? A lei, ela não diz quem é o agressor. Então, pode o agressor ser uma outra mulher? Pode. Pode a mãe que espanca a filha ser acusada nos termos da Lei Maria da Penha? Pode, sem problema nenhum, tá? A Lei Maria da Penha não foi feita contra o homem. A Lei Maria da Penha foi feita para proteger a mulher. E algumas pessoas entendem essa lei errada, como se fosse uma lei criada contra os homens. É lógico, nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira. A maioria das agressões sofridas pela mulher, seja de ordem física, psicológica, patrimonial e moral, são praticadas por homens nos seus relacionamentos. Mas a lei não foi criada contra o homem, a lei foi criada contra todo e qualquer agressor da mulher.
Ou seja, então a Lei Maria da Penha tem como finalidade a proteção da mulher. Ela tem como finalidade aqui, né, criar mecanismos para coibir, prevenir a violência doméstica e a violência contra a mulher, nos termos, fica aqui a recomendação de leitura, do parágrafo 8º do artigo 26 da Constituição Federal, né, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados aqui pela República Federativa do Brasil. Além disso, a Lei Maria da Penha, ou Lei 11.340 de 2006, dispõe sobre a criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também estabelece aqui medidas assistenciais e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Então é extremamente importante que nós também tenhamos essa concepção, né? Quando nós tratamos aqui de violência, quando nós tratamos sobre esse aspecto, pessoal, nós estamos tratando do fato de que qualquer tipo de ação que fira o direito da mulher é considerado como uma violência, né? Toda mulher, independentemente de classe, etnia, raça, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Esta legislação garante condições para o exercício efetivo do direito à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, visa garantir aqui por meio de políticas públicas que os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esta lei tem essa finalidade, cabendo à família, à sociedade e ao poder público criar as condições efetivas aqui para a proteção dos direitos das mulheres. Então, a Lei Maria da Penha tem aí essa finalidade, né? Ou seja, ela vem aqui buscar, logicamente, a compreensão e a proteção da mulher contra a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial, além da violência moral. Então, olha só, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. O que é que significam e como é que ocorrem esses tipos de violências? Então, vamos lá. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, né? Vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer modo contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção,
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, ou seja, diante dessas situações, logicamente que as mulheres, estando aí, né, sobre e afetadas por essa violência, logicamente que elas precisam, elas necessitam, né, de apoio, elas necessitam de amparo. E esse amparo vem por meio de serviços especializados fornecidos pelo governo federal, como, por exemplo, a criação de centros especializados de atendimento à mulher, casas-abrigo, casas de acolhimento provisório, delegacias especializadas de atendimento à mulher, núcleos ou postos de atendimento à mulher nas delegacias comuns, defensoria pública e defensorias da mulher especializadas, juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, promotorias e promotorias especializadas, Casa da Mulher Brasileira, Serviço de Saúde Geral e Serviço de Saúde voltado para o atendimento dos casos de violência sexual e doméstica. Aqui esse último tópico significa dizer que a área da saúde, por meio da norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção de gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços de programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica. E assim, então, pessoal, foi, como eu disse para vocês no início, a nossa fala sobre temas extremamente importantes e que todos convergem para a garantia e proteção dos direitos humanos. Um forte abraço a todos, contem sempre comigo, né? E até o nosso próximo encontro.